Fala, jagunçada. Tudo bem? Bom, o tema de agora é gatilhada. Aquele excesso de pressão, aquela pancada, aquilo, como eu costumo dizer, aquele soco no gatilho, né? Tem um vídeo meu sobre empunhadura, dei uma olhada, eu acho interessante para vocês entenderem. Mas o assunto agora é gatilhada. Quando nós falamos a respeito da gatilhada, eu costumo dizer, né? A minha opinião é que o assunto ele é bem amplo, né? É um assunto bastante extenso, porque se eu fosse abordar totalmente aqui o assunto da gatilhada, eu iria falar aqui dos revólveres, até vou fazer uma pequena entrada de revólver, pistola e tal, mas enfim, também temos as armas longas, nas armas longas eu não vou citar, tá? Mas aqui da gatilhada, vamos nos ater aqui às pistolas e ao revólver. Bom, quando nós falamos né, nessa questão aí da gatilhada, vejam só, gente. Primeiramente, para que vocês entendam, muito cuidado com isso, eu preciso lembrar que tem que haver uma empunhadura correta, tá ok? A empunhadura do armamento tem que estar de forma correta. Aquela empunhadura primária, onde a sua mão de disparo, né, ela ocupa o gripe da arma de forma correta. Que a pistola não fique solta na mão do atirador, tá certo? Com relação ao dedo do disparo, aquele dedo, né? Normalmente o dedo indicador. Eu já ouvi alguns, né? Até inclusive houve um tempo em que eu utilizava, né? Essa forma de me dirigir, né? E depois em uma reflexão, opinião minha, gente, opinião minha, tá certo? Fazendo aí uma análise aí a respeito daquela situação em que, quando você vai inserir o dedo ao gatilho, tem que ser a metade da primeira falange, né? A metade da primeira falange. Gente, isso para mim é baboseira, tá? Isso para mim não faz nem sentido. E por que não faz, gente? Por um motivo muito simples. A estrutura física das pessoas, um é diferente do outro. Então, se eu for engessar dessa forma, tem que ser a metade da primeira falange, eu vou acabar excluindo muitas pessoas. Eu não vou permitir que muitos venham para o tiro, ok? Até pessoas que têm algum problema, não tenham aí por algum acidente a primeira falange, alguns que têm um problema no dedo indicador, tenham que efetuar aqui o acionamento com o dedo médio, que eu já vi pessoas nessa condição. Então, gente, quando nós falamos essa questão, né, de como vai entrar o dedo ao gatilho, eu digo, uma vez que você fez aqui a empunhadura, eu particularmente trabalho com a falange, né, a primeira falange inteira no gatilho, ok? E aqui eu vou dar a pressão necessária apenas para o quê? Movimentar o gatilho. E não quebrando o pulso, tá? Não movimentando o meu pulso, apenas a falange do gatilho. Não pode haver a torção. É onde o atirador comete o erro. Então, quando ele vem para o disparo, ele faz movimento do conjunto inteiro, tá? Ele movimenta a falange e faz a movimentação aqui do pulso. O que ele acaba colocando ali muita força, ele acaba direcionando o cano da arma para baixo, né? Então, até chamando atenção sobre isso, gente, para aquela gatilhada, onde nós identificamos a gatilhada no atirador destro, é onde ele faz a torção de pulso, né, e o excesso de pressão no gatilho. O tiro, normalmente, ele vai sair aqui abaixo à esquerda. Se o atirador for canhoto, ele gatilhou, ele vai sair abaixo à direita, tá ok? Então, aquela torção, o armamento vai movimentar e ele acaba errando o disparo. Então, o que eu oriento o nosso atirador é, quando do disparo, movimente apenas a falange, tá ok? Ouve o ciclo, continua na posição, mantendo a falange. É indicado também, né, que se faça
a dupla empunhadura, aquela empunhadura de apoio, onde a sua mão de apoio vem atuando aqui no corpo da arma, no frame da arma, evitando que se coloque o polegar aqui no slide, porque alguns atiradores, por aquela preocupação, acabam excedendo a força no slide, freando o mecanismo, ocorrendo pane do equipamento. Alguns instrutores dizem, mas não influencia o polegar aqui. Se ele estiver pressionando o slide, influencia sim, gente. Então, muito cuidado com isso. Ele vai exercer uma força ali desnecessária, o que vai acabar prejudicando a movimentação correta do ferrolho. Tá certo? Então aqui, o que eu aconselho é esta movimentação de gatilho de uma forma controlada e o suficiente para que ele faça o acionamento. Lembrando que, se ele tiver aqui uma pistola de dupla ação, movimentar sempre, deixar a sua falange sempre na mesma posição, mesmo que na ação simples, tá ok? Procurando não exceder a pressão. Então aquela pressão que eu utilizei na ação simples é uma. Na ação dupla é outra. A força empregada aqui, ela é diferente. Se eu for empregar a mesma força na simples que eu coloquei na dupla, a tendência vai ser o quê? Aquele tiro para baixo. Tá certo? Então muito cuidado com isso. Na ação simples, o atirador, ele já tem uma, de certa forma, quando ele conhece o seu equipamento, ele já tem uma condição melhor. Você tem um curso, um arrasto bem menor, né, do gatilho, mas a minha posição de dedo no gatilho é a mesma. Eu trabalho com a falange inteira no gatilho, mas isso sou eu, gente. Eu não posso engessar, como eu sempre digo isso, eu não posso engessar. Tem que ser assim? Não. Eu vou ajustar o equipamento de acordo com o meu aluno, o meu atirador. Então eu venho orientando, eu venho passando a forma com que ele vai aplicar a força nessa falange. Se houver força demasiada, a tendência é a torção e fazer aqui o disparo para baixo, né? No caso aqui do destro, como eu já falei, para baixo à esquerda, tá ok? Então muito cuidado com isso. Então seja com ação simples, com ação dupla, dupla ação, faça apenas um movimento de falange. Ok, jagunço? Eu vou fazer aqui alguns disparos. Vou fazer aqui alguns disparos nas pistolas. Vou fazer no revólver para vocês entenderem. Eu fazendo a movimentação da forma correta e eu fazendo essa movimentação com excesso de pressão. Vocês vão perceber o disparo. A movimentação do cano, nosso intuito aqui não é acertar alvo, não é isto. É vocês verem a movimentação do armamento, que consequentemente, se o armamento movimentou, não vai haver acerto. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui com a bereta. Eu vou fazer o disparo, primeiramente, na ação dupla. Farei apenas com uma das mãos, para vocês conseguirem visualizar a movimentação do meu dedo ao gatilho, ok? E depois eu vou fazer o disparo, o acionamento na ação simples. Na ação dupla, eu vou fazer o disparo da forma correta, mantendo a empunhadura, sem a movimentação, e depois eu farei a torção, tá? Tanto na ação dupla quanto na simples. E depois a forma correta, perfeito? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá? Vou aqui carregar, alimentei, desarmei o cão. Destravei a pistola, vamos lá. Com uma das mãos para que vocês consigam ver. Empunhadura firme. Apenas a falange movimentando. Resetou. Ok? Agora, vou trabalhar aqui fazendo a torção, gatilhando.
excesso de pressão no gatilho. Perceberam a movimentação do armamento quando eu excedo a pressão ao gatilho? A probabilidade de acerto ela é bem menor, às vezes quase nula. Até algo interessante, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Ainda falando a respeito do 40, estudo que foi feito nos Estados Unidos, né? Ali com as Forças de Segurança norte-americana, eles têm um índice de acerto de aproximadamente 17%, ok? Então, a cada 6 disparos que eles fazem, eles acertam apenas 1. É em função desse excesso de pressão, destas gatilhadas. Tá certo? Isso é muito preocupante, gente. Agora com a Glock. Vamos aqui. Vou carregar. Alimentei. Vamos lá. Eu vou fazer o primeiro disparo da forma correta, apenas movimentando a falange. E agora, excesso de pressão. Ok? Percebam que há a torção, há a movimentação do equipamento. Vai. Ok. Agora aqui com 45, vou carregar. Alimentei. Lembrando, né? Ação simples, gente. Tá? Uma pistola de ação simples. E aqui eu vou fazer disparos diferentes, vou fazer, apesar de serem 2, mas eu vou em uma cadência mais rápida para vocês perceberem que conforme a cadência, a tendência desta gatilhada ela é muito maior. Principalmente, né, para aquelas pessoas, né, que não têm o treinamento adequado. Então vejam só, eu vou aqui no gatilho. Perceberam a movimentação do armamento? Com disparo rápido? Então esta é a preocupação que nós temos aqui com o nosso atirador, que eu costumo dizer que a velocidade ela é relativa, gente. Não adianta você querer fazer uma cadência rápida, mas com tiros imprecisos, com tiros, né, que fogem ali, né, que estão distantes do alvo. Isto não é legal, isto não é interessante, tá certo? Vamos agora com o revólver? No nosso revólver eu coloquei 4 munições. Também vou trabalhar com uma cadência rápida. Vocês vão perceber que o mecanismo é diferente. Vou fazer na ação dupla, ok? Vamos lá? Até uma coisa interessante, gente. Eu estava ali tentando trabalhar fazendo a... Quando a gente está acostumado a fazer a movimentação correta, fica até difícil, complicado fazer ela errada. Porque eu firmei já a posição da arma, né? Segurando da forma correta, não quebrando, não movimentando o pulso, né? E fica até difícil fazer ela da forma errada. Mas é isso, gente. A intenção foi mostrar aqui o que é a gatilhada. Lembrando que vocês, a partir do momento que tem uma arma de fogo, tem uma relação estreita com ela, tem um contato, conheçam o mecanismo, o peso desse mecanismo, quando vocês acionam o gatilho. Ah, eu vou lembrar disso no momento em que eu precisar. No momento em que você precisar, você não vai fazer da forma correta. Ok, Jagunço? Armas matam, né, Jagunço? Mas quem é você? Abraço. As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, com mais de 30 anos de experiência.